começar aqui, Felipe, por uma outra notícia que é... Cara, parece que a Série E vai ser lançada mesmo, hein? Série E? Série E do Campeonato Brasileiro. Para isso a gente vai lá no blog do Irlan Simões. Lembra que nós o entrevistamos numa entrevista online há muito tempo atrás? Pandemia, né? Na pandemia. Grande cara, cresceu muito, pesquisador, jornalista. Tem uma coluna lá no GE e que ele publicou aqui há 1 hora. Vamos aqui ler a coluna de Irlan Simões. Série E ou nova Série D? Boas ideias imediatistas e de baixo impacto. Avança nos bastidores da CBF um movimento nem tão novo de reformulação da estrutura do futebol brasileiro. Desde 2009, posicionada na base da pirâmide, a Série D poderia ser alterada consideravelmente, ao mesmo tempo em que se cogita em paralelo a criação de uma nova divisão. Ao que consta, há grande apoio dos clubes ao movimento. Seriam os mesmos que reelegeram em maio passado de forma unânime Rogério Siqueira como representante da Série D na Comissão Nacional de Clubes, órgão consultivo dentro do sistema da CBF. Siqueira é presidente do Asa de Arapiraca, de Alagoas, e vem desde o ano passado buscando dar visibilidade à demanda por mudanças naquilo que chama de divisão de entrada do futebol brasileiro. Foi ele que levou, em 29 de julho, as propostas de reformulação a serem apreciadas pela CBF. Há cerca de uma semana, em entrevista ao canal Última Divisão, excelente canal, sigam lá a Última Divisão, o dirigente explicou as ideias gerais do movimento e argumentou que, apesar de dar atividade a 64 clubes, a Série D não contempla necessidades do futebol brasileiro dos escalões mais baixos. No sentido geral, as propostas elaboradas possuem validade baseada em 2 princípios norteadores: a garantia de maior continuidade esportiva para os clubes de bom desempenho na Série D e um modelo que prevê a formação de grupos mais regionalizados, ou seja, com menor distância geográfica entre os clubes, portanto logisticamente mais conveniente. 2 possibilidades. Rogério Siqueira levou à CBF uma dupla alternativa. A primeira opção é mais simples, a criação da Série E, que contaria com 64 clubes, formato atual da Série D, enxugando a Série D para apenas 20 clubes, repetindo o formato da C e o número de clubes de divisões superiores. A segunda opção seria uma expansão da própria Série D, que passaria a contar com 96 clubes divididos em 16 grupos de 6 clubes cada, 16 grupos de 6 clubes cada. Jogando em ida e volta, os campeões de cada grupo avançariam direto para a fase de mata-mata e esperariam os vencedores de uma espécie de playoffs entre os segundos e terceiros melhores dos grupos. A partir daí, seriam 5 fases até a definição do campeão e 3 fases até a definição dos promovidos à Série C, os 4 melhores. Para além do aumento da quantidade de clubes participantes, o novo formato da Série D teria uma grande novidade. Os 32 clubes classificados para os mata-matas garantiriam automaticamente uma vaga na Série D do ano seguinte, atingindo o primeiro princípio norteador anteriormente mencionado. Hoje, os 64 clubes que disputam a 4ª divisão, enquanto 4 clubes sobem para C, todos os outros são substituídos por melhores de cada campeonato estadual daquele mesmo ano. Ou seja, se um clube dessa Série C de 2025 já não foi bem sucedido no estadual ou não conquistar o acesso, ele fatalmente ficará sem calendário no ano seguinte. Isso é um crime. Isso é um crime. Esse problema é bastante corriqueiro no futebol brasileiro atual e já ocorreu em vários clubes tradicionais. A mudança atacaria a injustiça esportiva do atual formato, porque passaria a dar um retorno ao mérito esportivo. Hoje, mesmo o 5º colocado do certame pode ficar sem calendário nacional no ano seguinte. O novo formato, que parece ser de fato o objetivo final, antevendo a possível rejeição da tabela de uma nova divisão, daria um fato de maior estabilidade ao quadro de clubes da Série D, definindo antecipadamente aos 28 participantes do ano seguinte, os que não subiram. As outras 64 vagas seguiriam definidas pela classificação do estadual do ano anterior, contemplando o interesse das federações. Tratam-se de 2 propostas distintas e simultâneas na mesa, porque é assim mesmo que a política opera na busca do possível.
Ao menos nesse sentido, os protagonistas da nova ideia parecem estar bem preparados. A mudança de gestão na CBF, mais uma tão conturbada quanto todas as outras recentes, abriu o flanco para o avanço dessa força política que, embora esteja fora dos holofotes, afeta um número relevante de federações, lê-se eleitores. Aqui fala um pouquinho dos problemas das propostas, Felipe, que eu convido a galera a ler lá, senão vai ficar um vídeo só lendo matéria aqui. E a questão estrutural, vocês podem ler e se deliciar, que além de tudo tem um texto muito bom, o Irlan. Tem um comentário dele em cima aí também em vídeo. Esse aqui? Aí, acho que mais pra cima. Vamos lá, não é isso aqui. No começo. Aqui. Aí, Ele botou uma 15 minutos, bicho. aí não dá também. Não dá. Mas enfim, fato é que a base da pirâmide precisa ser reformulada urgentemente e surgem novas, me parecem boas ideias, né, Felipe? De uma série E ou uma nova série D. Qual a ideia que você gostou mais aqui? Cara, essa de 20 clubes eu gostei, cara. Eu gostei dessa ideia de 20 clubes. Acho que você vai tornando as competições mais competitivas, né? No sentido de ser um pouco mais difícil de se classificar e visando dar calendário na última divisão para clubes que geralmente ficam sem calendário. Isso de fato não pode acontecer. O Brasil é muito grande. E outra, essa questão de regionalizar a competição eu acho fundamental também. São clubes que têm uma estrutura geralmente muito ruim, pouca verba e precisam urgentemente do amparo da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, para justamente conseguirem se manter e justamente disputar uma competição a mais, como essa Série E aí, que pode pintar, para chegar numa Série D, para ir galgando, né? Para ir galgando, Série B, Série D, Série C, Série B e lá na frente Série A. Mas, de fato, só da possibilidade dessa competição sair do papel, eu já acho uma excelente notícia para o futebol brasileiro, que clama. Hoje a gente falou lá na Placar sobre questões estruturais e tudo mais do futebol. A gente está num momento que não dá mais para o futebol brasileiro ser tocado de uma forma qualquer, ignorando justamente a base da pirâmide, que são, na verdade, os clubes pelo Brasil afora, clubes que poderiam estar formando jogadores, que poderiam estar dando oportunidade de emprego para outras pessoas, para trabalharem nesses clubes, enfim. De fato, a CBF olhar para isso e começar a trabalhar, né? A fomentar, de fato, o futebol brasileiro no país que ela gosta de dizer que é o país do futebol, mas que sabemos bem que não é bem assim que funciona. Felipe, mais do que isso, né? Existe aqui uma defasagem, mas não só isso, uma injustiça com relação a essas classificações, que é isso, assim, vamos imaginar o caso, assim, você comprou a Portuguesa, como aconteceu agora com empresários aí. Aí você fez um campeonato paulista, você planejou mal, fez um campeonato paulista ruim, foi eliminado cedo, brigou para não cair, mas permaneceu na primeira divisão. Aí você vai jogar a Série D. Se você não classificar para a Série C, automaticamente o ano que vem você tá fora da Série D. Aí você ficou em quinto na Série D. Não Exato. Subiu. Não subiu por causa de um time. Você não sobe, mas tá fora da Série D do ano seguinte porque você não se classificou pelo estadual. Cara, isso é um crime. Crime. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Essa regra precisa mudar. O futebol brasileiro acaba... E aí você cria insegurança para novas... Porque o que acontece também é que hoje os clubes pequenos têm cada vez mais conseguido atrair o interesse privado, né? De empresários que reformam toda a estrutura, de que reformam todas as categorias de base para viver também o empresariado de futebol, formar jogador e vender. O negócio de futebol, ainda mais no Brasil, é muito lucrativo. Só que para você dar segurança para uma equipe, para ela ter um prazo, virou o time, sei lá, o Confiança vai virar SAF, igual eu tava falando outro dia aí do Rodolfo Landim, caramba. É que o Confiança já tá na Série B, é outra história, mas vamos imaginar um clube que tá mais lá embaixo. O clube, como é que ele vai virar? Como é que os caras vão fazer um plano de longo prazo, sendo que eles podem
falhar num estadual, não subir no primeiro ano na Série D e no ano seguinte tá fora de qualquer divisão nacional. Como é que o cara vai querer investir num cenário desse que não dá segurança nenhuma? Se ele sabe que mesmo que ele for mal esse ano na Série D, mas ele não cair, que ele pelo menos vai disputar a Série D de novo o ano seguinte. Entendeu? Se ele ficou no meio de tabela, ele tem direito de participar. Então isso vai ainda, eu acho que atrair vai dar uma segurança, inclusive, para cada vez mais a gente ter investidores nesses clubes pequenos. Que, Felipe, assim, se a gente depender, eu sou o cara, vocês conhecem, um cara muito mais à esquerda, e eu acredito que esse fomento ao futebol deve ser feito por parte do governo, deve ser feito por parte da própria CBF, mas se a indústria privada fizer isso, por que não? Por que não? Mas pra indústria privada entrar num negócio desse, ela tem que olhar justamente pro que interessa a indústria privada, que é o lucro. Não, mas, tudo bem, mas o lucro o lucro em tese vai existir. Olha o que aconteceu com o Mirassol, né? Vendeu o Luiz Araújo e com o lucro disso formaram uma estrutura e estão aí hoje. O que eu quero dizer é que assim, os caras sempre na indústria privada eles vão olhar para o lucro e tal, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, para ter lucro, eles vão precisar fomentar o quê? A base. Vão precisar revelar, vão precisar fazer escolinha. Isso vai ser bom porque visar o lucro não pode ser demonizado também. Entendeu? Porque se não fosse lucro, a gente não tava aqui. Se a gente não tivesse querendo lucrar, se a gente não quisesse trabalhar, ganhar nosso dinheiro, melhorar de vida, o que a gente tá fazendo aqui agora? Vamos desligar o computador e vamos viver de vender canga. Vender canga na praia e ficar feliz. Assim. Todo mundo, a gente não pode demonizar isso, assim, a gente tem que ser inteligente. Claro, eu tô demonizando. Mas, entendeu? Mas assim, mas os caras querem lucro, mas ao mesmo tempo, em troca desse lucro, os caras podem investir na base. Né? Então isso é muito bom, porque a gente precisa, gente, que os centros abandonados do Brasil, os interiores, o Brasil profundo, tenham investimento de base, seja ele privado, seja ele governamental, seja ele da própria CBF. Acho que a obrigação aí no maior é da CBF. Não, eu acho que a CBF tem a obrigação, mas ainda que ela quisesse, não seria simples, né? Tudo bem, ela tem 2,4 bi e tudo caralho. Cara, ela depende dos presidentes de federações inexpressivas no Brasil para eleger seus presidentes. Por que não, em contrapartida, ao invés de só aumentar o salário desses caras, você fomentar o futebol nesses lugares? Que é algo que a gente não vê. Aí sim você vai formar base forte e aí vão surgir novos Luizes Araújos por lá. Esse sim, é o ponto. Então, mas se a indústria privada puder ajudar... E outra, se você dá mais segurança para atividade privada de poder comprar um clube sabendo que eles podem fazer um plano de médio e longo prazo para atingir maiores divisões e tudo mais, dando uma segurança esportiva na Série D ou criando uma E, vai ser muito bom para todo mundo. Eu acho que vai ser... Tomara que um desses dois... Eu precisaria entrevistar o Irlan, saber o que ele pensa, ele que é o cara entendido sobre isso, falar com os caras do Última Divisão, o que eles pensam. Aliás, o cara do Última Divisão é um ótimo convidado para vir aqui no Tomando Uma. A gente que trombou com ele lá na Juventus, no Juventus, lembra? Ele é muito gente fina, é um baita de um convidado, vamos falar com ele para ele colar aqui. Dele, agora me fugiu o nome. Mas ele é gente finíssima. E seria... do caralho a gente poder falar sobre isso, porque eu não sei qual que é a melhor ideia, mas é importante que alguma coisa seja feita, porque do jeito que tá, não dá. Alan Brito. Alan Brito. Tá convidado pro Tomando Uma, Alan. Vamos marcar aí pras próximas semanas. Gente finíssima.